Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos, bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos continuar com a nossa aula de língua portuguesa, onde estamos nos encantando com os poemas e com as quadrinhas. Vamos abrir o livro do Sistema SESI de Ensino na página 72. Estamos nos encantando com a unidade 4. Quem recita, seus males evita. Vou ler para descobrirmos o que teremos que fazer. Produção de texto. Escrever para aprender. Número 10. Ao longo desta unidade, lemos alguns poemas e quadrinhas. Agora, em duplas, copiem seu texto preferido entre os que conhecemos nesta unidade. Bom, como sabe, nós ainda não estamos na nossa sala de aula. Então, ao invés de fazermos em duplas, nós vamos fazer entre eu e vocês, tudo bem? E eu escolhi a quadrinha da macaca Sofia, lembram? Meio-dia, macaca Sofia, panela no fogo, barriga vazia. Pode ser? Sim? Vamos lá então? Qual é a primeira palavrinha que nós vamos escrever? Muito bem! Meio! E como será que eu começo a escrever meio? Como que é o me de Melissa? Muito bem! O M e o E. E depois, me, isso, I, O. Vamos escrever? M, E, I, O. Meio! E agora? O que vamos escrever? Meio-dia. Como que é o di? Que letrinha que começa? Muito bem, começa com o D de Danilo. E para ficar di? Isso, o I. E depois di, a, o A de Alisson. Muito bem. D, I, A. Vamos ler? Dia. Pode escrever. Vamos ler então? Meio-dia. Muito bem. Vocês perceberam que a professora Rosana colocou um tracinho aqui? Isso, porque para escrever meio-dia, eu preciso utilizar esse tracinho, certo? Então vocês também precisam fazer. Combinado? Posso continuar? Meio-dia e agora? Macaca Sofia, muito bem. E como que eu escrevo macaca? Como que é o má de Mateus? Isso, o M e o A. Vamos escrever? Ma, M, A, ma. E agora? K. Como que é o K de Camila? Isso, muito bem. O C e o A. C, A. Macaca. Isso, o K de novo. O C e o A. O C e o A. Macaca. Vamos ler. Macaca. E agora? Sofia. Essa tá fácil. Muito bem. Como que é o So? Isso, S e O. Vamos escrever? S, O. Sofi. Muito bem. O F e o I. Fi, F, I. Fi, A. O A de Alisson. Muito bem. A. Vamos ler tudo novamente para continuar. Vamos lá? Meio-dia, macaca, Sofia. E agora? Isso, panela no fogo. Como que é o pá?
O Pá de Paulo. Muito bem, o P e o A. Vamos escrever? P, A, pá, né. E agora? Isso, tem o E, mas antes vem uma outra letrinha. Muito bem, o N. O N e o E. Panela. Como que é o lá de Larissa? Muito bem, o L e o A. Panela. E agora? Panela no fogo. No. Como que é o no? Mas vocês estão muito espertos, muito bem. O N e o O. No. Vamos ler? Panela no fogo. E como que eu escrevo fogo? Qual é a primeira letrinha? Isso, o F. Mas e para ficar fo? Muito bem, o O. Vamos escrever. F, O, fogo. Isso, o G e o O. G, O. Vamos ler tudo novamente? Vamos lá. Meio-dia, macaca Sofia. Panela no fogo. Muito bem, barriga vazia. E como que eu escrevo barriga? Como que começo? Ba. Isso, o B e o A. Vamos escrever? B, A. Barri. Isso, já perceberam que tem dois R's? Muito bem. E para ficar ri? O I. Vamos escrever. R, R, I. Barriga. Como que é o G de Gabriel? Muito bem, vocês estão demais espertos. O G e o A. G, A. Barriga. E agora? Vazia. Como que é o vá de Vanessa? Isso, muito bem. O V e o A. Vazi. Isso, o Z e o I. Vazi. O A de Amanda. Muito bem. Vamos ler tudo para ver se está tudo certo? Vamos lá? Vocês têm que me ajudar. Meio-dia. Macaca Sofia. Panela no fogo. Barriga vazia. Pode terminar de copiar. Está tudo certinho. Pronto? Terminamos mais essa atividade e a nossa aula também já chegou ao fim. Desejo a todos uma ótima tarde, um abraço carinhoso e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Voltamos hoje com as aulas de língua portuguesa do livro SESI. Vamos começar abrindo lá na página 90 e ver o que temos para estudar hoje. Abriram? Exercício 9. Vamos fazer uma pesquisa com a turma para saber mais a respeito das borboletas e descobrir respostas para algumas sobre esses animais. Letra A. Observe algumas capas de livros e revistas a seguir. Olhem só, gente, aí no livro de vocês também tem essas mesmas imagens, certo? Temos aqui essa revista que tá lá, Animais Incríveis. Temos este outro aqui, ó, Contos de Animais. Descubra Mundo dos Animais Fofos. A Bela Borboleta. Borboleta, suas características. Olha só, então cada livro vem com uma chamada diferente na capa, certo? Vocês estão observando bem aí no livro de vocês? Bem legal cada uma delas, né? Dá até vontade de folhear todas, não é verdade? E olha só, mais para baixo ali no livro diz assim: em
em quais livros você pode encontrar informações sobre as borboletas? E aí, o que vocês acham? Será que aqui, nesta revista, a gente encontraria informações sobre borboletas? Pense bem, ó, Animais Incríveis. Ela é uma revista de curiosidades, muitas informações. Pensem bem aí. Aqui, ó, contos de animais. Será que em livros de contos a gente vai achar informações sobre borboletas? Vamos pensando, vai marcando, ó, guardando aí na cabeça. Aqui, descubra mundo dos animais fofos. Será que informações sobre borboletas entraria no livro onde fala de animais fofos? O que seriam esses animais fofos? E aí, o que vocês acham? A Bela Borboleta. Pelo escritor que está aí, Ziraldo. Pense bem, será que aqui falaria informações, características? O que vocês acham? Curiosidades? E aqui, borboletas, suas características e hábitos. Olha, aqui já está bem específico, né? Então, pensando em cada uma dessas capas aqui, o que vocês acham? Onde mais a gente encontraria informações sobre as borboletas? Muito bem, é isso mesmo! Eu já vi que vocês já foram direto nessa última aqui, né? Olha só, borboletas, suas características e hábitos. Aqui já está dizendo o que a gente vai encontrar, que é o que a gente quer sobre as borboletas, certo? E qual outra revista será que a gente pode encontrar? Muito bem, lá ó, Animais Incríveis, que é uma revista de curiosidades e informações, certo? Então, nessas duas, escrevam aí ó, no livro de vocês, no livro Borboletas, que é esse aqui, e na revista Recreio, certo? Escrevam direitinho aí. E vamos para a próxima página lá na 91. Letra B. Observe as imagens do sumário de uma enciclopédia e de uma revista, em qual você encontra informações para uma pesquisa sobre as borboletas? Explique. Vocês sabem o que é sumário? Olha só, sumário, ele vem sempre no início do livro, da revista, marcando o tema e a página para você encontrar direto o que você quer. Então, você vai abrir, eu tenho um exemplo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu abro a revista, eu vou procurar o que eu quero, eu já vejo aqui no sumário, ó. Na página 2 tem este, na página 8 este, e eu já abro direto onde eu quero, para ganhar tempo. Então ele fica com o livro mais organizado e facilita para a gente buscar o que quer. Aí, nessa parte aqui, ó, revista Curiosamente, temos aqui, ó, na página 2 a história do lápis, no 8 as ferroadas, na página 13 experimento, na página 17 porque a água não tem sabor. São curiosidades legais, mas não é o que a gente está procurando, né? Na enciclopédia Insetos, ó, as páginas, e aqui vai falando, ó, identificando insetos, metamorfose, caça e alimentação, ataque e defesa, camuflagem, borboletas e mariposas, besouro, moscas, cada um já no sumário aqui marcando a página. Perceberam bem? E daí? Qual desses, então? Vamos lá rever o enunciado para a gente lembrar. Ó. Observe as imagens do sumário, da revista e da enciclopédia, em qual você encontra informações para uma pesquisa sobre as borboletas. Então, em qual desses dois que a gente viu aí, da revista e da enciclopédia, a gente consegue encontrar o que a gente busca, as informações sobre as borboletas? Muito bem, é isso mesmo, na enciclopédia, né? Aqui, ó, pelo sumário a gente já pôde ver que fala sobre as borboletas. Então, respondam aí, ó, na enciclopédia.
Aí, por quê? Porque observando o sumário lá da revista, não encontramos informações sobre as borboletas, tinham outras curiosidades, né? Então, marquem direitinho aí, pausem o vídeo, copiem certinho. Conseguiram entender? Então, olha só, eu vou deixar uma tarefa para vocês lá na página 92. Prestem bastante atenção. Depois de ter lido o texto, alguns estudantes de uma turma de segundo ano fizeram as perguntas a seguir para seu professor. O que as borboletas comem? Onde as borboletas dormem? Como nascem as borboletas e quanto tempo elas vivem? Olha só, eu vou deixar como tarefa para vocês uma pesquisa respondendo cada uma dessas perguntas. Lá no final do livro tem o encarte 4, que é este daqui, ó. Tá? Ó, tenho ele aqui e vocês vão destacar ele do livro, pesquisar aí, pode ser nos livros, enciclopédias, até mesmo no nosso material todo aí, dá uma olhada e pela internet. Aí vocês vão preencher aqui, como não é grupo, coloca o seu nome, a sua série, certo? E responde essas perguntas bem direitinho. Aí na quarta-feira desta semana, eu volto para corrigir com vocês e até apresentar algumas pesquisas que alguns amigos fizeram, os que conseguirem chegar a tempo até mim. Combinado? Então, ó, façam a pesquisa e na quarta-feira desta semana a gente corrige, certo? Então, um super beijo para vocês. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar as nossas aulas? Eu sou a professora Adriana, do 3º ano. Essa semana estaremos vendo língua portuguesa. Lembrando que estamos na unidade 4 do nosso livro Histórias e Mais Histórias, Contos Africanos. Hoje nós iremos ver uma ortografia. Nós iremos ver aí qual é o som da letra H. Crianças, vocês já observaram qual é o som da letra H no início das palavras? Será que ela possui algum som? Olha, para nos ajudar, eu vou convidar vocês a abrirem um livro de vocês e me acompanharem na leitura de um conto africano, chamado O Jardim. A nossa aula de hoje encontra-se aqui. Então, primeiramente, nós iremos ler o conto O Jardim, para saber por que alguns animais resolveram deixar o jardim. Então, o conto encontra-se aí na página 89. Eu convido vocês a acompanharem juntamente comigo a leitura. Vamos lá? O Jardim. Quando a terra era jovem, os homens e todos os animais viviam juntos em paz e harmonia em um jardim. Tudo correu bem por muitas luas, mas a certa altura, alguns animais começaram a ficar insatisfeitos. Quero ser livre para comer as folhas das árvores mais altas, disse a girafa. Quero ser o rei da selva, anunciou o leão. Quero galopar pelas campinas mais verdes, tornou a zebra. Quero descobrir o que há além do nosso jardim, confessou o elefante. Quero viver sozinho, disse o rinoceronte. Até a avestruz, normalmente pensativa e quieta, comentou. Quero curtir a vida. O lagarto, o macaco, a hiena, o antílope, o leopardo, o gnu e todos os outros animais também queriam deixar o jardim e viajar para lugares distantes para ver o que tivessem vontade. O homem declarou que os animais insatisfeitos e curiosos a respeito do que havia além do jardim poderiam ir embora. Vão em paz, falou o homem, e lembrem-se sempre de venerar o Criador. Então, todos os animais deixaram o jardim, exceto a vaca, a cabra e o cão, que preferiram ficar e servir ao homem.
E aí, crianças, o que vocês acharam do conto? Olha, lembrando que este é um conto africano. E uma das características dos contos africanos, quais eram? Falar sobre o comportamento de certos animais. E é exatamente sobre isso que este conto aqui, O Jardim, nos traz. Aqui, o que ele fala aqui? Ele fala sobre o início da Terra, que todos viviam em paz e harmonia. E aí, de repente, alguns animais sentiram vontades. Uns queriam sair, outros queriam ser livres, outros queriam viver sozinhos e eles queriam descobrir o quê? O que havia além daquele jardim. O homem se opôs? Não, o homem deixou que eles se fossem. Ele só disse lá uma coisa, qual era? Que eles não deveriam esquecer de venerar o Criador. Crianças, no final do conto, ele falou sobre 3 animais que preferiram ficar com o homem. Lembram-se quais eram? Quais foram os animais? A vaca, a cabra e o cão. Eles ficaram fazendo ali companhia e servindo ao homem e não foram, certo? Gostaram do conto? Olha, eu gostei muito. Mas voltando aqui à nossa atividade e à pergunta que eu fiz no início da nossa aula. Vocês já observaram qual é o som que a letra H tem no início de certas palavras? Esse texto aqui, ele nos traz algumas palavras que iniciam-se com a letra H. Eu gostaria de chamar vocês agora, vocês irão aí me ajudar a circular essas palavras. Peguem o texto de vocês, voltem a olhar no texto de vocês. Vamos então para o nosso primeiro parágrafo. Observem lá. Olha aqui, neste parágrafo, no primeiro parágrafo, nós temos 2 palavras que iniciam com a letra H. Vamos ver? Olha, circulem junto comigo. Qual é a primeira palavra? A palavra homem. Nesse mesmo parágrafo, crianças, tem uma outra palavrinha. E aí, qual é? Isso, olha a palavra harmonia. Muito bem. Vamos para mais uma próxima palavra. Olha lá. A palavra a. Crianças, aqui, a palavra a, ela vem do verbo haver, que significa existir, ou seja, o que tem. Então aqui, o elefante, ele queria descobrir o que tem além do jardim, certo? Então vamos para a nossa próxima palavra. A palavra hiena. Estão conseguindo acompanhar? Olha lá, homem. Havia, que também é do verbo haver, né, de existir. Aqui a palavra homem, novamente, e homem. E aí, vamos fazer a leitura dessas palavras novamente? Olha lá. Homens, harmonia, a, hiena, havia e homem. Todas elas, crianças, começam com a letra H. Qual é o som da letra H no início das palavras? Elas possuem algum som? Não, né? Mas nós iremos falar um pouquinho mais sobre isso nas nossas próximas aulas. Agora eu vou pedir para que vocês virem a página, na página aí do livro de vocês 90. E nós temos atividades aí, a letrinha A, a letra B e a letra C, que eu irei deixar como tarefa para vocês, certo? E aí nós iremos iniciar a nossa próxima aula, realizando juntos a correção dessa tarefa. Encerro aqui a minha aula, um abraço e até a nossa próxima aula. Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, trabalhando com vocês o conteúdo de língua portuguesa com o material SESI. Na aula passada, eu deixei para vocês algumas questões para serem respondidas referentes a um conto de artimanhas. Você lembra? Qual é o conto? Sim? E fez as atividades? Respondeu? Foi fácil? Foi, não é mesmo? Ó, uma coisa, lembrando, nós não estamos de férias e é muito importante essa participação de vocês, combinado? Tanto nas aulas comigo como no grupo de vocês lá da escola. Ah, estão fazendo tudo? Muito importante. Sempre envie para o seu professor todas as atividades pedidas, combinado? Que bom, hein? Então vamos continuar. Da unidade 3, cuidado para não ser enganado, conto de artimanha. E é lá na página 77
que nós vamos ver lá na atividade 7. Vou ler novamente, porque nós já iniciamos essa atividade 7. A atividade é: leia a seguir 2 versões do texto Sapo com Medo de Água. A primeira foi escrita por Câmara Cascudo e a segunda por Ricardo Azevedo. A primeira, que nós já fizemos, eu já fiz a leitura com vocês já leram comigo Sapo com Medo de Água, de Câmara Cascudo. Nós já fizemos a leitura, vimos que ali tinha um sapo esperto, não é mesmo? Como personagem. Quem mais eram os personagens dessa história? Isso, o pai. E quem mais? Os seus filhos. Muito bem. E aí vocês tiveram que ler novamente para poder responder as questões, não é mesmo? Então agora nós vamos fazer essa retomada. Vimos quem são os personagens. Vamos fazer a correção dessa atividade. A primeira questão estava perguntando: quem são os personagens dessa história? Fácil, né? E quem são? Você já respondeu. Outra coisa, lembrando sempre, início de frase começa com letra maiúscula. Tem que começar tudo certinho. Você colocou que os personagens são o sapo, o homem e as crianças? Muito bem! A segunda questão deixada foi: quem é o esperto nesse conto? Justifique. Lembrando que um conto de artimanha sempre vai ter a esperteza, que é uma das características do conto. E você já respondeu? Sim? Quem é? O sapo. E justifique. Por quê? Porque ele enganou quem? As crianças com seus fingimentos. Ele começou a falar, fingindo, e aí ele conseguiu enganar, não foi mesmo? O que é que aconteceu mesmo? Nós vamos chegar lá. A questão 3 diz: quem encontrou o sapo e o que fez com ele? Nesse conto aí, quem é que encontrou? Muito bem, foi um homem. Um homem encontrou o sapo e levou para seus filhos brincarem. Foi isso que ele fez, não foi mesmo? E a 4? O que aconteceu com o sapo? O sapo se deu bem? Se deu mal? E aí? Você leu? E nós lemos também. E você respondeu o quê? Que o sapo foi maltratado pelas crianças? Infelizmente, não é mesmo? Ele foi maltratado, o pai levou para as crianças e as crianças começaram a fazer coisas que não são legais, não é mesmo? Você respondeu parecido? Não tem problema, mas o objetivo é mostrar que o sapo foi o quê? Maltratado. A próxima questão, a questão 5. Quais justificativas o sapo dá para não ser morto? Justificativa. O que será isso? Vou falar umas coisas assim. Quando vocês querem alguma coisa, um doce ou um brinquedo, e vocês falam para a mãe: mãe, compra. A mãe fala: não. Mãe, mas olha, é legal, é isso, é aquilo. E você vai justificando coisas, características sobre aquilo que você quer. Você está justificando o porquê, não é mesmo? Então, quais são as justificativas? O que ele justificou para não ser morto? Lá no conto lá, você encontrou? E aí? Ele diz, né? Ele disse várias coisas para não ser morto. Qual a primeira? Qual a primeira justificativa? A primeira foi: espinhos não furam meu couro. Isso era verdade? Não, mas ele justificou isso, não foi? No fogo, ele se sente em casa. Que pedra não o mata e que faca não o atravessa. Ele não foi falando tudo isso? E essas foram as justificativas que o sapo deu. Você colocou dessa maneira, por tópicos? Não? Colocou na frente? Não tem problema. Mas encontrou as justificativas. Fez diferente? Então agora é o momento de arrumar.
Prontos? Então vamos para a próxima. Na atividade 6, como o sapo consegue se salvar? Qual foi a estratégia? Como é que ele conseguiu se salvar? Isso, você disse que o sapo fingiu que estava com medo de se afogar, não foi isso? Que ele falou, não me jogue, que aí... Não foi assim? Fez toda aquela conversa? Muito bem, é isso mesmo. E na 7? Quem é enganado nessa história? Por quê? Foi o sapo que foi enganado? Foi o homem? Foram as crianças? Isso, foram as crianças. Por quê? Porque o sapo conseguiu, por meio do fingimento, fingindo, falando daquele jeito, fazer com que acreditassem em sua conversa. Não foi isso que aconteceu? E agora, a questão 8. Qual o título do texto? Isso está muito fácil, não é mesmo? O título do texto é Sapo com Medo de Água. Agora que já fizemos a correção das questões, quero que vocês peguem o livro, porque nós faremos a leitura da segunda versão, a versão de Ricardo Azevedo, que está lá na página 78. Pegaram o livro? Então acompanhem comigo o conto Sapo com Medo de Água, por Ricardo Azevedo. 2 homens, fugidos da prisão, pararam na beira da lagoa para matar a sede e descansar um pouco. Um sapo dormia debaixo da samambaia. Os bandidos agarraram o sapo. "Olha que desengonçado", disse um deles, apertando o bicho entre os dedos. "É feio que dói", completou o outro com cara de nojo. E os dois resolveram fazer maldade. "Vamos jogar no formigueiro." Ouvindo isso, o sapo estremeceu. Por dentro, por fora, abriu um sorriso indiferente. "Que nada", respondeu o outro, percebendo que o sapo não estava nem ligando. "Pega a faca, vamos picar ele todinho." O sapo, de olhos fechados, começou a assobiar uma linda melodia. Os 2 bandidos queriam dar um jeito de fazer o sapo sofrer. "Sobe na árvore e atira ele lá do alto. Pega o fósforo e acende uma fogueira. Vamos fazer churrasco de sapo." O sapo espreguiçava-se tranquilo entre os dedos do homem. Um dos bandidos teve outra ideia. "Já sei, vamos afogar o desgraçado na lagoa." Foi quando o sapo deu um pulo desesperado e começou a gritar: "Tudo menos isso!" Os malfeitores, agora sim, tinham chegado onde queriam. "Vai para a água, sim, senhor." "Não sei nadar", berrava o sapo. "Então vai morrer engasgado." O bicho esperneava. "Socorro! Vai sufocar de tanto engolir água." "Não! Vai virar comida de jacaré. Tenho mulher e filhos para cuidar." "Joga bem longe." "Me acudam." "Lá vai." O homem atirou o sapo no fundo da lagoa. O sol estava redondo. O sapo, ploft, desapareceu no azul bonito das águas. Depois voltou risonho, mostrou a língua e foi embora nadando e cantando e dançando e requebrando na água, feliz da vida. Ricardo Azevedo. E aí? Nós vimos que temos 2 textos, 2 contos com o mesmo título. Mas eles são iguais? Parecidos? Deu para perceber? Pois bem, sabe por que estou fazendo essas questões? Porque vocês terão como atividade para a tarefa que realizar as mesmas questões que nós já fizemos na atividade do primeiro conto, que são elas. Quem são os personagens dessa história? Então vocês vão anotar tudo isso no caderno e ler novamente para poder responder. Colocar lá. Quem é o esperto nesse conto? Justifique. 3. Quem encontrou o sapo e o que fez com ele? 4. O que aconteceu com o sapo? 5. Qual foi o comportamento do sapo diante dos 2 bandidos?
Percebam que essa está o quê? Em vermelho. Sabe por quê? Porque essa é a única questão que vai ser diferente das que você já tem no seu caderno. Então, principalmente essa, vocês anotem para depois saber como vão ter que responder. A próxima, como o sapo consegue se salvar? A 7. Quem é enganado nessa história? Por quê? E a 8. Qual é o título do texto? E aí? Vocês terão que responder todas essas questões. Certinho? Deu para copiar essas 5, que é a única que está diferente da de vocês, das questões que você já tem? Já? Então, combinado? Vocês vão fazer com capricho, prestar atenção, retomar a leitura para analisar com cuidado? Sim? Que legal, hein? Porque eu espero você na próxima aula, para juntos nós darmos continuidade, fazermos a correção e continuarmos falando dos contos de artimanha, certo? Então até a próxima aula e fique com Deus. Oi crianças, tudo bem com vocês? Como que foram de final de semana? Espero que bem. Sou a professora Simone e essa semana retomaremos as nossas aulas de língua portuguesa. Estão preparados? Peguem o material de vocês, o livro de língua portuguesa, lápis, borracha e o caderno. Hoje nós vamos analisar 2 trechos da reportagem da aula anterior, Doce no Salgado. Estão preparados? Pegue o livro de língua portuguesa na página 109. Vamos fazer a atividade 4. Releia os fragmentos da reportagem Doce no Salgado. Vamos ler juntos? Trecho 1. Um dos pesquisadores que estuda esses reservatórios é o hidrogeólogo Ross Crane, da Universidade de Flinders, na Austrália. Ele conta que a descoberta desses bolsões começou a acontecer por acaso. No início, as pessoas descobriam a água doce no fundo do mar durante a exploração de petróleo, por exemplo, quando brocas gigantescas perfuravam o fundo do oceano. Relembra? E só nos últimos 10 anos surgiram estudos dedicados exclusivamente a esses reservatórios. Cross acrescenta ainda que a quantidade de água doce presente debaixo dos oceanos é enorme. Nos bolsões do mundo todo, o volume de água presente é 100 vezes maior que o total de água subterrânea consumida por toda a população mundial desde o ano de 1900, diz o pesquisador. Somente a quantidade encontrada perto de Nova York, Estados Unidos, seria suficiente para abastecer a cidade nos próximos 800 anos. O pesquisador diz que toda essa água poderia ser usada, pois retirá-la desses bolsões não seria algo complexo para o homem. Não é difícil, porque hoje em dia temos tecnologia para retirar petróleo de lugares muito mais profundos do que os que estão esses reservatórios, afirma. Interessante, não é? Vamos ver as marcações desse texto? Você sabe por que esses sinais, colchetes e reticências estão nesses trechos? Vamos analisar? Antes de entender essas marcações, a gente precisa entender o que significa a palavra suprimir. Vamos ver? Suprimir, tirar uma parte de um todo, cortar, retirar. Temos também outra marcação no texto, a aspas. Por que o autor utilizou as aspas? Para indicar ou destacar as respostas e as opiniões dos especialistas. O que seria opinião? A gente já viu na aula anterior. Vamos rever? Opinião, maneira de pensar, de ver, de julgar. Parecer é um pensamento. Vamos voltar no texto para ver algumas informações onde estão marcadas com aspas. Primeira informação. No início, as pessoas descobriam a água doce no fundo do mar, durante a exploração de petróleo. Por exemplo, quando brocas gigantescas perfuravam o fundo do oceano. Essa é uma informação. E só nos últimos 10 anos surgiram estudos dedicados exclusivamente a esses reservatórios, ou seja, mais uma informação. Nos bolsões do mundo todo, o volume de água presente é 100 vezes maior que o total de água subterrânea consumida por toda a população mundial desde o ano de 1900. Temos aqui outra informação, mas nós queremos uma opinião, lembre-se. Outra informação, somente a quantidade encontrada perto de Nova York, Estados Unidos, seria suficiente para abastecer a cidade nos próximos 800 anos. A última desse trecho,
Não é difícil, porque hoje em dia temos tecnologia para retirar petróleo de lugares muito mais profundos do que os que estão esses reservatórios, afirmam. Aqui nós temos então uma opinião. Vocês podem grifar. Agora vamos fazer a mesma estratégia no trecho 2. Vamos ler juntos. No entanto, nem todos os cientistas estão tão animados com essa possibilidade. O biólogo Jane Hemme, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz que é preciso ter cuidado antes de pensar em retirar a água do fundo do mar. Não sabemos direito a origem, a idade e a dinâmica dessa água, nem o efeito que sua extração poderia ter sobre os lençóis freáticos dos quais dependemos hoje, nem qual seria o custo de extração, transporte e tratamento. Muito menos qual seria a qualidade da água no final do processo. Alerta! E aí, pessoal? Aqui temos somente uma marcação. É uma opinião ou é uma informação? O que vocês acham? Um tempinho para vocês pensarem. Vamos grifar junto essa parte do texto? E aí, grifaram aí? Opinião ou informação? Um tempinho para vocês pensarem. Então vamos lá. Chegaram à conclusão? Muito bem, esta é uma opinião. Como que eu sei que é uma opinião? Porque ele diz ali que precisamos ter cuidado na exploração dessa água nos oceanos. Tranquilo, pessoal? Então, de tarefa para hoje, vocês vão fazer da página 110, a letrinha A. Nos fragmentos reproduzidos, a fala de dois especialistas sobre a descoberta veiculada na reportagem. Nós acabamos de ver nos dois trechos, ficou fácil, né? Os dois têm o mesmo ponto de vista a respeito da utilização da água desses bolsões? Expliquem. Tranquilo, né? Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. E aí, o que vocês acham? Os dois têm o mesmo ponto de vista? A gente acabou de grifar. Deem uma olhada lá, prestem bastante atenção. E aí, crianças, os dois especialistas dos trechos lidos têm a mesma opinião? Eles concordam ou discordam sobre o assunto? Pensem aí. Por hoje é só, aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.